Pode parecer que não, mas a história contada no filme Vingadores Guerra Infinita, lançado em 2018, permite várias reflexões sobre o direito brasileiro. Tratemos um pouquinho de questões sucessórias, previdenciárias, tributárias e até de direito de família, que de forma inusitada surgem ao imaginarmos as consequências do que nos foi mostrado no filme. Tudo bem, pessoal, este vídeo no canal do YouTube e também esse áudio aqui no podcast, ele vai conter spoilers do filme Vingadores 3 Guerra Infinita e também pode conter spoilers de outros filmes do universo cinematográfico da Marvel. Então fica aí o aviso para todos. Vamos lá! Como todos vimos, Thanos conseguiu superar os Vingadores, coletou as Joias do Infinito e, utilizando uma manopla do infinito que foi especialmente forjada para suportar o poder desses objetos, ele conseguiu atingir o seu funesto objetivo, que tinha lá, segundo o roteiro, uma motivação supostamente nobre. E com isso ele dizimou metade da população de todo o universo por meio de um gesto simples que já se tornou um ícone da cultura pop mundial, um estalar de dedos. Esse é o ápice do terceiro filme dos Vingadores, baseado lá na saga dos quadrinhos da Marvel Desafio Infinito. Todos sabemos o resultado. Com esse estalo, a metade dos seres dizimados numa grande loteria cósmica simplesmente foi esfarelando. Os efeitos em cascata nefastos de tal situação, se tivesse realmente ocorrido no mundo real, já foram analisados em textos de outros blogs e mídias, como por exemplo no blog Ei Nerd e no podcast Nerdcast, que nós vamos deixar aqui nos comentários. Hoje interessa-nos refletir sobre os efeitos jurídicos desse acontecimento, se ele fosse real. O estalo aconteceu no fictício país de Wakanda, na África, mas os seus efeitos, como todos sabemos, foram para todo o universo. Podemos então assumir que cerca de metade dos brasileiros também desapareceriam nesse momento. Isso, na verdade, é um chute, pois afirmar que metade do universo foi dizimado não significa que metade dos brasileiros necessariamente foram dizimados. Poderia haver uma distribuição não igualitária. Mas aqui nós partiremos do pressuposto de que houve uma distribuição equânime na morte de todos os brasileiros, assim como no restante do universo. Bom, inicialmente vamos fixar alguns pressupostos de fato pelo que nós vimos no filme. Primeiro, o fenômeno do desaparecimento não ocorreu imediatamente para todos. Houve um delay, né? A gente pode pressupor que várias pessoas se desintegraram ao mesmo tempo, mas algumas foram em momentos um pouquinho diversos. Segundo, algumas dessas desintegrações tiveram testemunhas ou foram gravadas por câmeras de vídeo, como por exemplo celulares ou câmeras de segurança. Outros desaparecimentos, não tem testemunhas, ninguém viu, ninguém tem prova de que realmente a pessoa foi desintegrada pelo estalar de dedos do Thanos. Terceiro, a população em geral não sabia o que estava acontecendo naquele momento, e afinal a notícia de que um titã alienígena havia aniquilado metade dos seres do universo levaria um tempinho até se disseminar oficialmente. O que nós achamos que hoje em dia, com a internet, a globalização, a facilidade nas comunicações, aconteceria em poucas horas, né, e seria um fato amplamente conhecido mundialmente, para ficarmos apenas aqui no âmbito terráqueo. Vejamos tudo isso sob uma ótica jurídica. Primeiro, o nascimento e a morte são fatos naturais que geram efeitos jurídicos. Do ponto de vista jurídico, um ser humano atua por possuir o que a legislação denomina de personalidade civil, que no caso brasileiro, inicia-se com o nascimento com vida, como prevê lá o artigo 2º do Código Civil, e termina com a morte, como prevê o artigo 6º desse mesmo Código. Ao possuir uma personalidade jurídica, a pessoa pode ser titular de direitos e obrigações, e isso faz parte da nossa vida a cada momento, permitindo que a gente se matricule na escola, que tenha um emprego, que compremos ou vendamos algo, e assim por diante. Do ponto de vista dos que não foram atingidos pelo estalar de dedos,
E agora, colocando aqui entre parênteses, o que a gente sabe que aconteceu no próximo filme, Vingadores Ultimato, que não é o nosso foco de hoje, não haveria dúvida que as pessoas desintegradas morreram. Isso traria numerosas consequências jurídicas e bastante confusão, até mesmo pelo enorme número de atingidos. No Brasil, cerca de 104 milhões de pessoas teriam desaparecido na data do acontecimento no ano de 2018, que era a metade da população nacional, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A principal consequência é que com a morte abre-se a chamada sucessão, que nada mais é que a transferência do patrimônio do falecido aos sucessores. Toda essa questão da herança. O grande problema é que não haveriam corpos que permitissem um atestado de óbito por médicos. Não haveriam enterros ou cremações documentados. E tudo no direito é constituído por uma linguagem própria que transforma os fatos do mundo real em fatos jurídicos. Esse nosso vídeo e o podcast limita-se à análise das mortes entre a população em geral. Futuramente, nós podemos falar dos efeitos em relação às autoridades constituídas, porque também morreriam parlamentares, presidentes da República, reis, ministros do Supremo, e aí nós entraríamos em temas de direito constitucional. No que nos interessa aqui, o chamado assento de óbito, que é esse registro da morte, compete no Brasil aos cartórios de registros civis das pessoas naturais, conforme a Lei de Registros Públicos, a Lei Federal 6.015 de 1973, lá no artigo 29, inciso 3. Pois bem, sem cadáver para exame, como seriam assentados os milhões de óbitos? É bem capaz que houvesse aprovação de uma lei específica autorizando o registro de forma simplificada diante dessa tragédia que seria amplamente conhecida. Porém, se não existisse tal regra específica, nosso direito civil possui uma previsão que poderia ser utilizada em tal situação: a figura da morte presumida. Pois é, o mundo jurídico cria sua própria realidade ficcional. A morte pode ser decretada juridicamente, ainda que não se saiba se ela realmente ocorreu no mundo real. Essa morte presumida aparece no direito brasileiro na figura do ausente e da morte presumida sem decretação de ausência, como prevêem os artigos 6º e 7º do Código Civil. O ausente é a pessoa que desapareceu sem que dela se tenha notícia. O Código Civil prevê que, em tal situação, se não houver pessoa autorizada a gerir o patrimônio do desaparecido, como um procurador ou um representante, haverá declaração de ausência pelo juiz com a nomeação de um curador para os bens. Isso é o que prevê o artigo 22 do Código Civil. Daí, no prazo de 3 anos, se havia procurador ou representante, ou de 1 ano, se nomeado curador pelo juiz, os interessados podem requerer judicialmente a decretação da ausência e a abertura da chamada sucessão provisória, como prevê o artigo 26 do mesmo Código, que poderá ser convertida em definitiva após 10 anos da data em que não couber mais recursos da decisão anterior, ou seja, do trânsito em julgado da decisão que decretou a sucessão provisória, na forma do artigo 37 do mesmo Código Civil. A utilização da figura do ausente até poderia ser imaginada para os casos dos desintegrados que não tivessem testemunho ou gravação. O mais provável é que fosse aplicada a previsão do artigo 7º do Código Civil, que trata da morte presumida sem decretação de ausência, por aplicação do que prevê o inciso 1, ou seja, uma morte extremamente provável, observado o que prevê o parágrafo único, que diz, após esgotadas buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Essa data provável do falecimento seria uma parte fácil, seria o dia do grande acontecimento cósmico decorrente do estalo de Thanos. Note-se que não seria a morte provável de quem estava em perigo de vida, como prevê o Código Civil, mas aqui com certeza se aplicaria a chamada analogia, a aplicação da lei a casos semelhantes, como autoriza o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o Decreto-Lei 4657 de 1942. Isso aconteceria até mesmo pela previsão do artigo 8 da Lei de Registros Públicos que nós já mencionamos, que possui uma previsão mais ampla de justificação judicial para assento de óbito, no caso de pessoas desaparecidas em qualquer catástrofe, quando estiver provada sua presença no local. E a presença no local aqui seria todo o universo do qual fazemos parte. E se também não for possível encontrar-se o cadáver para o exame. Na hipótese, isso também não seria possível.
porque ele teria virado poeira. O que decorreria de tal decretação de óbito presumido? Os mesmos efeitos jurídicos da morte provada tintim por tintim. Do ponto de vista civil, seria aberta a sucessão, ou seja, o procedimento de transferência do patrimônio para os herdeiros, viúvos meeiros, legatários, que são aqueles que recebem herança decorrente de testamento. Seria dissolvido o casamento, cumprindo aí aquela famosa frase, até que a morte os separe. Aliás, como prevê o inciso 1 do artigo 1571 do Código Civil. O mesmo se aplica à união estável, como prevê o artigo 7º da Lei 9278 de 96. O cônjuge ou companheiro sobrevivente seria considerado viúvo, recebendo sua parte dos bens e podendo novamente casar, sem que incidisse no crime de bigamia. No âmbito civil, haveria com certeza uma intensa guerra judicial acerca do dever de cumprimento dos contratos de seguro de vida. As seguradoras buscariam eximir-se do dever de pagamento, alegando a aplicação por analogia das cláusulas referentes a desastres. Afinal, a gente imagina que não haveria nenhuma cláusula nos contratos prevendo ataques genocidas intergalácticos. Se bem que no universo da Marvel, após a Batalha de Nova York do primeiro filme dos Vingadores, isso até poderia ter se tornado comum. Também haveria aí uma discussão sobre a resolução do contrato por onerosidade excessiva, como prevê o artigo 478 e outros do Código Civil. Se bem que no caso de seguros eventualmente contratados por super-heróis em território brasileiro, seria interessante ver a interpretação que seria dada à parte final do artigo 799 do Código Civil, que diz que o segurador não pode eximir-se do pagamento de seguro, ainda que haja cláusula no contrato, se o falecimento decorrer de atos de humanidade em auxílio de outrem. Inexistindo testemunha ou gravação comprovando a ordem do desaparecimento, seria o caso de aplicação do artigo 8º do Código Civil, que prevê a regra da chamada comoriência. Seriam as pessoas consideradas mortas no mesmo momento, o que é muito relevante no caso de decisão sobre a sucessão de bens em que houve o desaparecimento de parentes que se sucediam. Essa situação pode modificar o desenho de divisão de bens para os que sobreviverem, conforme o momento da morte de um herdeiro seja considerado anterior, simultânea ou posterior ao de seu pai, por exemplo. A mais ainda, após o reconhecimento do falecimento, haveria a concessão da pensão por morte, como prevê o artigo 74 da Lei 8213 de 91, para aqueles que fossem segurados do regime geral de previdência social, momento em que adentramos no chamado direito previdenciário. Nem mesmo de impostos se livrariam os que ficaram. Sobre a transferência de bens do desintegrado por Thanos, incidiria o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doações ITCMD, que em alguns estados é conhecido por nomes e siglas diferentes. Acerca do referido imposto, no caso da morte presumida, já se manifestou favoravelmente o Supremo Tribunal Federal, e o tema inclusive é pacífico, há uma súmula de número 331 a respeito desse assunto. Isso não deveria causar espanto, essa incidência tributária, afinal, como já afirmou Benjamin Franklin, neste mundo só há duas coisas infalíveis, os impostos e a morte. A questão é que a coisa não parou em Vingadores Guerra Infinita. Em 2019, tivemos Vingadores Ultimato. E aí, bem, isso é assunto para outro dia. Até lá!